Meus irmãos, abra sua Bíblia no Salmo de número 57, por favor. Salmo de número 57, nós vamos meditar nessa noite. Tanto o Salmo 56 como o Salmo 57 são textos que expressam muitas emoções, ou emoções semelhantes do coração do salmista diante da perseguição e de como o conforto de Deus é suficiente para trazer paz ao coração, às lutas, às batalhas que o salmista está vivendo no seu dia a dia. Então, a conclusão que ele chega é que confiar no Senhor é de fato um caminho excelente para a gente desenvolver habilidade no coração, na mente, para enfrentarmos os desafios da nossa vida. O Salmo de número 56 apresenta exatamente, ou começa esse processo de superação do salmista diante do sofrimento, e isso levou tempo, mas diante desse tempo ele se lembra em confiar no Senhor, ele se lembra em depositar sua confiança em Deus. O Salmo 57, também escrito por Davi, mostra como um servo de Deus, um homem piedoso, aprendeu a lidar com a diversidade na vida, com os problemas na nossa existência. Nós, às vezes, somos habilidosos em lidar com muitas coisas e, às vezes, falta exatamente esse desenvolvimento do nosso coração para lidar com certas circunstâncias com diz respeito à nossa vida com Deus ou com as coisas. Esse é um texto que nos ajuda a compreender essa realidade, que nos fornece, então, orientações para lidarmos com circunstâncias nessa vida. Então, diz assim a palavra do Senhor, Salmo de número 57. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em Ti a minha alma se refugia. À sombra das Tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele dos céus me envia o seu auxílio e me livra. Cobre de vergonha os que me ferem. Envia a sua misericórdia e a sua fidelidade. Achava-se a minha alma entre leões, ávidos de devorar os filhos dos homens. Lanças e flechas são os seus dentes, espada afiada a sua língua. Seja exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Armaram rede aos meus passos, a minha alma está abatida. Abriram cova diante de mim, mas eles mesmos caíram nela. Firme está o meu coração, ó Deus, o meu coração está firme. Cantarei e entoarei louvores. Desperta, ó minha alma, despertai, lira e harpa, quero acordar a alva. Render-te-ei graças entre os povos, cantar-te-ei louvores entre as nações, pois a tua misericórdia se eleva até aos céus, e a tua fidelidade até as nuvens. Ser exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Leia comigo o verso de número 7, por favor, vamos fazer essa leitura juntos. Firme está o meu coração, ó Deus, o meu coração está firme, cantarei e entoarei louvores. Amém. Vamos orar ao Senhor. Pai amado, Deus bendito, diante da Tua palavra, Deus, que é a verdade, que é a orientação, que é o fundamento, ó Pai, para estabelecermos a nossa vida, nossa caminhada, nossa jornada neste mundo, para também descobrirmos a Tua vontade para nós, a Tua instrução para o nosso coração, diante das circunstâncias, diante das diversidades, dos problemas que enfrentamos nessa vida. Ó Pai, nós rogamos ao Senhor nesse instante que o Senhor possa iluminar a nossa mente nesse momento, o nosso coração para a Tua palavra, em o nome de Jesus. Amém, amém. Meus irmãos, esse é um salmo de Davi. Já de início você tem essa informação no título do salmo. O mestre de canto, segundo a melodia não destruas, hino de Davi quando fugia de Saul na caverna. Nessa informação nós temos aqui, meus irmãos, alguma descrição importante. Primeiro, é uma música que foi cantada, que foi realizada em um momento de perseguição. Ele diz que quando Saul estava perseguindo a Davi, ele fugia então para se esconder. Esse é um texto então no qual Davi expressa enfaticamente o desejo de ter, de obter, de conseguir o favor de Deus para a sua vida.
Ele compreende que, diante desse cenário, ele precisa da ajuda de Deus, ele precisa da graça de Deus, ele precisa do favor de Deus, ele precisa da bondade e benevolência de Deus. E é assim que ele começa o salmo, expressando esse desejo do seu coração, já de início. O verso 1 nos diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. À sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Essa sessão, meus irmãos, marca esse lamento, essa oração, esse pedido do salmista pelo favor de Deus. Ele sabia que a vida dele não estava nas mãos de Saul, a despeito de ele ser rei, de ele ter poder para destruir a vida de Davi, mas a vida dele estava nas mãos de Deus, a história dele estava nas mãos de Deus, o futuro dele estava nas mãos de Deus, de modo que ele recorre a Deus como seu auxílio, como aquele que pode lhe ajudar nesse momento. Davi está em grande necessidade, Davi está em grande luta, Davi está enfrentando uma adversidade intensa, a inveja do rei Saul, a perseguição do rei Saul, mas ele continua confiando em Deus. Seus inimigos o cercam, mas ele sabe que Deus é maior que os seus inimigos. Meus irmãos, e essa é a convicção que a gente precisa ter na nossa vida. Às vezes as lutas nos cercam, às vezes as portas se fecham, às vezes circunstâncias surgem, mas o nosso coração precisa confiar em Deus, porque Ele está acima de todo cenário, por mais tenebroso e escuro que seja. O Senhor é o nosso auxílio, Ele é o nosso refúgio. Davi tem essa convicção e por isso ele ora a Deus. Uma das coisas, meus irmãos, que nós podemos aprender nos Salmos, é exatamente essa expressão de confiança, mesmo quando somos consumidos por problemas, mesmo quando a nossa alma está aflita, mesmo quando o nosso coração grita de medo ou de pavor, nós erguemos as nossas vozes a um Deus que ouve as nossas orações, nós erguemos as nossas vozes a um Senhor que está ao nosso lado, que é o nosso refúgio, que é a nossa fortaleza, que é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. E esse Deus gracioso nos ouve e nos responde. Esse texto nos mostra, meus irmãos, que é possível e que é importante a gente confiar em Deus em todas as circunstâncias da nossa vida. E que quando assim o fazemos, o nosso coração experimenta paz a despeito dos problemas. O nosso coração confia em Deus e essa confiança, sem dúvida, acalma a nossa alma. Davi ora ao Senhor, Davi clama ao Senhor, Davi pede ao Senhor, Davi diz a ele: olha, o Senhor é o meu refúgio. E nessa oração de Davi há uma esperança expressa nesse texto. Ele diz: o Senhor, ó Deus, tem misericórdia de mim, a minha alma em ti confia, em ti se refugia, à sombra das tuas asas me abrigo até que as calamidades passem. Meu irmão, talvez você ache que não, ou talvez você não consiga enxergar um fim dessa situação ou desse problema, mas sabe que ele terá, porque as calamidades, as realidades difíceis, elas passam na vida. A única coisa que dura para sempre é a graça de Deus, a palavra de Deus, o amor de Deus, o próprio Deus. As nossas adversidades, elas passarão. Essa luta que a gente enfrenta, ela tem dias contados, ela tem data de validade. Elas não permanecerão para sempre. Tenha convicção disso, tenha esperança nisso. Talvez você olhe para frente e não consegue enxergar um fim. Talvez você olhe adiante e não consegue perceber nenhuma mudança, nenhuma alteração. Tudo permanece como estava. Mas há um Deus trabalhando, e mesmo que a gente não consiga enxergar, Ele está executando os seus planos, os seus projetos, e a sua graça colocará fim nas nossas lutas e provações. Ele diz: até que as calamidades passem. O salmista Davi, ele mostra belíssimas razões para confiar no Senhor. No versículo 2 ele fala isso. Veja: clamarei ao Deus
Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Você tem razões aqui, duas de forma mais específica. Primeiro, ele diz que busca ao Deus que é altíssimo, que é Senhor sobre tudo, que está no alto, que está acima, que está além das nossas dificuldades, que não é consumido pelos problemas, que não é vencido por qualquer calamidade que a gente possa enfrentar. Ele está acima, Ele é Senhor sobre tudo, Ele é Rei. E segundo Davi diz, eu clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Por mim tudo executa. O que o salmista está dizendo é que é um Deus que trabalha por nós. É que é um Deus que peleja as nossas causas. É um Deus que executa. Deus não é alguém que está pendurado ou fixado em uma parede ou em estátua ou em qualquer lugar, com suas mãos atadas, sem poder, impotente diante da vida. Ele é altíssimo, Ele está acima e Ele trabalha. Ele executa pelos seus servos. Ele trabalha pelos seus servos. A Bíblia nos diz assim, que Deus trabalha enquanto a gente dorme. Você pode dormir tranquilo, minha irmã, meu irmão. Você pode descansar em paz, porque é um Deus que está trabalhando. Não precisa perder noite de sono, não. Não precisa inquietar-se constantemente, não. Há um Deus que está trabalhando, há um Senhor que peleja as nossas causas. E quando nós olhamos a história do povo de Deus, nós vemos exatamente isso. Quando o povo estava sendo perseguido no Egito, aprisionado, no cativeiro, Deus trabalhou, Deus executou, Deus libertou o seu povo. Quando o faraó estava perseguindo, Deus abriu o mar vermelho para o seu povo passar. Quando, em muitos outros momentos, o povo de Deus enfrentou adversidades, lutas, Deus estava trabalhando pelo seu povo. Deus trabalha por nós, irmãos. Talvez vocês não estejam entendendo ou vendo isso, mas Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. A Bíblia diz que o Senhor, Ele não dorme. O Senhor não tira um cochilo, não dormita o guarda de Israel. O Senhor não tira uma soneca, Ele não tira uma cesta depois do almoço. Não, Ele continua trabalhando pelo seu povo. Então continue clamando a Ele, continue orando a Ele, buscando a Deus, confiando em Deus, descansando em Deus, depositando no Senhor a sua confiança. Ele está trabalhando por você. Ele está trabalhando por você. Essa é também razão para nós, irmãos, ou verdade para nós confiarmos em Deus. O nosso Deus é altíssimo, Ele é todo-poderoso, Ele é grande, Rei dos céus e da terra, Ele é poderoso, Criador dos céus e da terra, e Ele trabalha pelo seu povo, Ele trabalha por nós, Ele cuida da gente em todos os momentos, em todos os momentos. Eu quero encorajar você a continuar confiando em Deus, a dizer como o salmista, firme está o meu coração, ó Deus. Eu descanso em Ti, eu sei que o Senhor está trabalhando, eu sei que o Senhor está pelejando, eu sei que o Senhor está à minha frente. Em vários textos bíblicos nós aprendemos isso. E nós podemos descansar nessa verdade. Você tem um refrão aqui, meus irmãos, então expresso pelo salmista no verso de número 5. Veja, por favor. O texto nos diz assim, ser exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Esse é o refrão do Salmo, ele vai ser citado novamente no verso de número 11. Aqui nós vemos uma declaração de propósito, de tudo aquilo que Deus está fazendo, das circunstâncias que nós enfrentamos, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus, mesmo que eles se achem entre leões, como disse o salmista no verso de número 4. Achava-se a minha alma entre leões, ávidos de devorar os filhos dos homens. Lanças e flechas são os seus dentes, espadas afiadas a sua língua. Ser exaltado, ó Deus, nessa circunstância. Sabe, irmãos, Jesus veio à terra
Jesus tomou sobre si as nossas dores, as nossas aflições, as nossas angústias, com a finalidade de trazer esperança ao nosso coração e exaltação ao Pai. Jesus assumiu a carne para a glória de Deus. Nosso Senhor viveu uma vida sem pecado e morreu a nossa morte e trouxe a nós o reino de Deus, para que o Pai fosse exaltado entre as nações. Assim se aplica também às nossas circunstâncias, às nossas vidas, aos nossos dilemas. Há um propósito de Deus, há uma razão porque Deus talvez esteja permitindo, e sem dúvida Deus será exaltado nisso, a sua glória se manifestará nisso, e Deus abençoará o seu povo. E será, meus irmãos, sem dúvida, para a glória do Senhor. Há um relato no Novo Testamento de um cego de nascença. E então os discípulos perguntaram por que aquilo havia acontecido. E o Senhor Jesus Cristo, e eles disseram: será que foi porque os pais dele pecou? E Jesus disse: não. Isso se deu para que a glória de Deus fosse manifesta. Meus irmãos, as circunstâncias na vida, nas nossas vidas, elas estão alinhadas a uma história maior, que é a história do Evangelho. Elas estão alinhadas a uma narrativa maior, que é a narrativa do Evangelho. Nós precisamos olhar a nossa vida exatamente nessa conexão e nessa perspectiva de um propósito que Deus está fazendo. E de forma inicial, o propósito de Deus é nos conformar à imagem do seu Filho. O propósito de Deus é fazer no nosso coração, a cada dia, um coração que confia e que aprende e que cresce como discípulo de Jesus. Nós lemos um texto de Romanos agora há pouco, e é evidente nesse texto o que está acontecendo, que as tribulações, que as provações, elas produzem esperança. As circunstâncias na vida da gente nos fazem crescer. As circunstâncias na vida da gente, elas nos aperfeiçoam dia após dia. Uma fé não testada não é uma fé verdadeira. Então as lutas que enfrentamos é Deus trabalhando, aprovando, ajustando a nossa fé, ajustando o nosso coração, ajustando a nossa visão de mundo, a partir do Evangelho de Deus. Às vezes precisamos ser carregados por anjos, como foi Ló. Vem, meu filho, sai daí, deixa de olhar para trás. Às vezes as circunstâncias são esses meios de Deus, dizer assim: olha, você depositava a sua esperança nisso? Veja, e agora? Você depositava a sua confiança naquilo? Olha o que aconteceu. Mas quando nós depositamos a nossa confiança no Senhor, o nome dele é exaltado e as circunstâncias vão nos aperfeiçoando, nos levando à imagem de Cristo dia após dia. Essa é uma razão, meus irmãos, e esse é o refrão desse salmo. Jesus morreu na cruz e trouxe esperança ao nosso coração, e essa manifestação dele para a glória de Deus deve também ser reproduzida nas circunstâncias que nós enfrentamos nessa vida. Se Cristo ofereceu com satisfação, meus irmãos, a sua vida diante da ira de Deus contra os nossos pecados, nós podemos ter certeza que aqui, nas circunstâncias que nós enfrentamos, nós receberemos a misericórdia, o favor de Deus, a graça de Deus, a bondade de Deus, o auxílio de Deus, o sustento de Deus. E a glória de Deus se manifestará na nossa vida, nas nossas circunstâncias, e, sobretudo, na nossa salvação. Que sabedoria, meus irmãos, Deus tem em tudo aquilo que Ele faz. Que sabedoria Deus realiza em tudo aquilo que Ele manifesta em nossas vidas. A partir do verso de número 6 ao verso de número 10, você tem ações de graças expressas aqui pelo salmista. O texto nos diz: armaram rede aos meus passos,
A minha alma está abatida, abriram cova diante de mim, mas eles mesmos caíram nela. Firme está o meu coração, ó Deus. O meu coração está firme, cantarei, entoarei louvores. Desperta, ó minha alma, despertai, lira e harpa, quero acordar a alva, render-te-ei graças entre os povos, cantar-te-ei louvores entre as nações. Pai, pois as tuas misericórdias se elevam até os céus, e a tua fidelidade até as nuvens. Que coisa maravilhosa expressa aqui, irmãos. Enquanto os ímpios estão estabelecendo redes, cavando covas, tramando contra o salmista, Davi está se curvando diante de Deus. Enquanto os inimigos estão se articulando, pelejando contra o servo de Deus, tramando, Davi está orando a Deus. Sabe, irmãos, na vida, esse mundo com a realidade do pecado, talvez não tenha um rei que esteja ali perseguindo, mas às vezes essas perseguições acontecem no trabalho, às vezes essas perseguições acontecem nos nossos relacionamentos em casa, às vezes essas circunstâncias de lutas acontecem nos nossos relacionamentos diários. Às vezes são outras provações, outras lutas que nós enfrentamos. Ou até mesmo, irmãos, projetos, intentos que tentam impedir o avanço da igreja, os valores da igreja, a palavra de Deus. A perseguição acontece no Brasil, não é tão intensa como em outros países, mas acontece, é uma realidade. A despeito disso, irmãos, nós podemos manter um coração firme diante do Senhor. Nós podemos manter um coração que rende graças a Deus, que louva a Deus. Os nossos inimigos perseguem e a gente está adorando. As pessoas tramam contra nós e a gente se curvando diante de Deus. Um mundo perseguindo a igreja, um mundo se intentando contra a igreja, e a igreja caminhando de joelhos e avançando, porque nada deterá o avanço da igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nós avançamos e confiamos dia após dia no Senhor. Este é um exemplo perfeito, meus irmãos, inclusive do nosso Senhor Jesus. Nós estamos meditando no livro de Marcos pela manhã e vemos como alguns movimentos ou grupos estavam perseguindo Jesus, estavam tramando contra Jesus, estavam tentando apanhar Jesus em alguma falta, armando situações, circunstâncias para colocar Jesus em maus lençóis. Mas o Senhor estava firme no seu propósito, estava confiante, e essas oportunidades aconteciam, então, meios para Deus falar sobre o reino de Deus. É isso que nós fazemos como povo de Deus. Nós confiamos nele, na escuridão, na perseguição, com medo, na doença, nas dificuldades, no aperto, às vezes, financeiro, nas circunstâncias que nós vivemos nessa vida. Nós nos curvamos diante de Deus e nos submetemos à sua providência e ao seu cuidado. Eu gosto da passagem quando Paulo e Silas estavam presos por causa da pregação do Evangelho, e eles estavam lá na prisão e tinham tudo para reclamar. Estavam açoitados, sangrando, perseguidos, só os dois lá. De repente eles poderiam dizer, mas como é que pode? A gente passou aí o tempo pregando, e olha o que a gente recebe. A gente ama a Deus, e olha o que a gente está vivendo, Silas. Paulo, é verdade. Mas essa não foi a cantiga do coração daqueles homens. Ao contrário disso, diz a Bíblia que eles começaram a louvar ao Senhor. Eles começaram a cantar a Deus.
Ele exalta. Não foi esse o refrão, tá? Aquela não foi essa música, obviamente. Mas eles começaram a cantar louvores ao Senhor. Pegaram o novo cântico lá, também não foi assim, mas eles começaram a louvar a Deus. Firme, ó Deus, está o meu coração. Firme, ó Deus, está o meu coração. E diz a Bíblia que as portas da prisão foram abertas. Meus irmãos, essa é uma estratégia para nós vencermos, seja qual for a circunstância. Se for tentação, perseguição, dores na nossa alma, aflições no nosso ser. Louve ao Senhor. Há uma música do nosso cenário que diz: conte as bênçãos, quantas são. E você vai ficar surpreso com o que Deus fez na sua vida. Ele diz: eu quero desperta a minha alma, despertai líria e harpa, quero acordar a alva. Ele quer ver o sol nascer. Ele não tem medo de viver. Ele não tem medo de levantar da cama e seguir a sua vida, e trabalhar, e fazer as suas coisas, a despeito das lutas. Ele não tem medo de enfrentar mais um dia. Ao contrário, ele acorda cedo. Ele não vai dormir tarde, ou não vai acordar tarde para ver o dia passar e não enfrentar as realidades da vida. Não, ele acorda cedo, porque ele diz: eu vou louvar o meu Deus de manhã, porque eu sei que Ele está trabalhando. Eu descansei à noite porque Ele estava comigo, e em todo o tempo eu vou render graças ao meu Deus, porque Ele está comigo. Eu vou acordar a Alva. Ô Alva, bom dia. Acorda, menina, né? Eu vou acordar a alva, eu vou pegar a minha harpa, eu vou pegar a minha lira e vou louvar ao Senhor. Às vezes as realidades da vida, meus irmãos, elas adormecem a nossa vontade de viver. Elas esfriam o nosso coração. A gente quer acordar bem, na verdade a gente nem queria acordar, ficar dormindo por muitas horas. E quando é noite a gente não quer dormir, quer ficar acordado à madrugada. Ela inverte a realidade da vida da gente. Ela muda, né, a nossa vida. Mas aqueles que confiam em Deus, irmãos, eles mantêm o coração firme no Senhor, porque eles sabem que é um Deus que trabalha. Os ímpios estão tramando, mas Davi diz assim: o que eles fazem é como um bumerangue, que eles preparam e lançam, e voltam para Ele. É assim que acontece. É assim que acontece na vida dos ímpios. Porque a misericórdia do Senhor está sustentando os seus céus. Meus irmãos, assim como Cristo, que diante das lutas, que diante das provações, Ele mantinha firme o seu coração e rendia graças ao seu Pai, e louvava e se mantinha firme na missão que Deus o designou. Enquanto os perseguidores estavam tramando contra ele, sempre ao redor de Jesus, lançando suas lanças contra ele, mas o seu coração estava firme no Senhor. Existe alguma situação na sua vida que de repente tem paralisado você? Alguma circunstância que tirou a força do seu louvor, que tirou a vontade de você erguer sua voz, como disse o salmista: como nós vamos cantar se estamos em terra estranha? Talvez você diga: mas Senhor, como é que eu vou cantar diante disso? Como é que eu vou erguer a minha voz diante dessas provações? Cadê a alegria que um dia foi tão intensa no coração? Cadê a vontade de orar, de te servir, de ir à igreja? Essas coisas que um dia estavam tão vivas dentro de mim. O Senhor nos convida essa noite a cantar para Ele, a render graças,
a tirar a poeira do instrumento, a tomar uma água e limpar as cordas vocais novamente, a trazer a confiança ao coração e dizer: Senhor, eu vou despertar a alva, eu vou cantar de novo, eu vou render graças ao Senhor. Entre os povos, entre as nações. Essa é uma expressão muito comum no texto. Porque a vida do discípulo de Deus, a vida do discípulo de Jesus, ela é uma vida que diz ao mundo, que revela ao mundo o poder que o Evangelho tem de transformar e de nos dar força diante de circunstâncias difíceis. O mundo olha para a gente e diz assim: como é que pode? Como é que pode? Que alegria é essa no coração? Que força é essa no coração? Veja a circunstância que ele está passando, veja o problema que ele está passando, e como é que ele pode, ou ela pode continuar cantando assim, sorrir desse jeito, continuar firme desse jeito. Ela diz: é porque é um Deus que trabalha por mim. As pessoas olham para os discípulos de Jesus e dizem assim: é incrível isso, é demais isso. É extraordinário. Que paz é essa que toma o coração, que invade a alma? É porque aí você diz: é porque a minha vida está guardada em Deus e a paz dele excede todo o entendimento. Louvado seja o Senhor. O coração do salmista está sintonizado, meus irmãos, com a vontade de Deus, com a graça de Deus, em louvar a Deus. O rádio dele não para de tocar a música de gratidão ao Senhor, porque ele confia no Deus que trabalha por ele. E o mundo também percebe a sua vida diante de Deus. Meus irmãos, à medida que confiamos em Deus, ou cada vez mais em Deus, nosso amor por ele aumenta. Nosso coração se mantém firme diante de Deus. E a admiração daqueles que não conhecem a Deus, e o desejo de conhecer esse Deus. O coração do salmista cresceu à medida que ele confiava no amor de Deus e na bondade de Deus. Ele finaliza então dizendo, o verso de número 11: Ser exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Davi estava tão fixado na glória de Deus, que simplesmente ele queria cantar essa glória. Ele queria fazer dessa glória a sua harmonia, o seu louvor, a sua melodia. Ele acredita tanto que Deus será exaltado naquela circunstância, que Deus está trabalhando por ele, que ele adora a Deus, que ele louva as maravilhas de Deus, que ele presta ações de graças a Deus. O seu louvor, o seu coração está firme, e Deus será exaltado nessa circunstância. Meus irmãos, essa é uma lição para nós. O nosso maior incômodo é porque, de repente, aquilo que ansiávamos, aquilo que desejávamos, o que tínhamos esperança não aconteceu, ou porque, diante da circunstância, a gente não revela essa glória de Deus. Porque, diante das circunstâncias, a gente não manifesta ou não anseia pela manifestação da glória de Deus diante da realidade que estamos vivendo. Às vezes a nossa maior frustração é porque o nosso anseio, aquilo que a gente estava querendo, não aconteceu. O salmista anseia muito mais para que a glória do Senhor se manifeste, muito mais que a glória de Deus seja realizada. Era assim na vida do nosso Senhor. Ele dizia: Pai, eu sei, isso aqui está difícil, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, seja feita a vontade do Senhor. A glória do Pai estava como prioridade na vida de Cristo. O refrão do salmista é: ser exaltado, Deus. Se eu preciso passar por isso, então me dê a graça, tenha misericórdia de mim, e seja exaltado o teu nome. Se eu preciso enfrentar essas circunstâncias, eu sei, não eram coisas que eu queria,
mas se forem necessários. O Senhor tem um propósito, o Senhor sabe disso, o Senhor tem um objetivo com isso. Então me sustenta, me dê a graça, derrama sobre mim a tua misericórdia, e a tua glória, ó Pai, seja exaltada. Meus irmãos, essa oração do salmista tem muito a nos ensinar. Diante das circunstâncias da vida, que a gente não esteja simplesmente desejosos para que as nossas vontades sejam realizadas, mas, sobretudo, para que a glória do Senhor seja manifesta na circunstância, na situação, no momento que nós estamos vivendo. Esse texto nos ensina, meus irmãos, sobre um Deus que está atento, que ouve as nossas orações, que trabalha pelo seu povo, que está ao nosso lado. Isso é possível porque em Cristo Jesus nós podemos ter a certeza de que Deus está trabalhando por nós. Ele diz: o meu Pai trabalha até agora, eu também estou envolvido nessa missão, e Ele está empenhado em realizar o seu plano, está nos céus, está trabalhando, está intercedendo, está ao lado do seu povo. Ele trabalha pelos seus filhos. Mas eu queria me dirigir a você que não conhece a Cristo. Eu queria me dirigir a você que não ainda entregou sua vida a Cristo, ou que de repente tem conduzido sua vida distante do Senhor. Esse é um salmo também que fala a você essa noite. Os propósitos de Deus têm a finalidade de tornar a sua glória revelada, ou manifesta às pessoas. O salmista disse para que as nações também te louvem, para que outros povos também conheçam a tua glória. E se você está aqui essa noite, é porque Deus reuniu esse povo para louvá-lo, para servi-lo, para revelar a sua glória. E a glória do Senhor expressa em Cristo Jesus, nele, que é a expressão exata do ser de Deus, da glória de Deus, está manifesto o amor e a bondade do Senhor. Você quer experimentar essa bondade? Quer ter um coração, então, que aprende a lidar com as circunstâncias da vida, confiando em Deus? A glória de Deus está nesse lugar, e essa glória é o Cristo revelado para nós. Essa é uma oportunidade para você confiar a sua vida a Jesus. Porque senão, qual vai ser o seu refúgio, a sua fortaleza? Qual vai ser, quem terá misericórdia de você? Apenas o Senhor. E para isso você precisa confiar nele. E a igreja que aqui se reúne, meu irmão, jovem, crianças, adolescentes, irmãos e irmãs, que o seu coração saia nesta noite aqui dizendo o que disse o salmista: firme está o meu coração, ó Deus, o meu coração está firme, cantarei, entoarei louvores. Senhor, talvez eu não esteja entendendo, talvez esteja doendo e muito, mas o meu coração vai continuar firme, louvando e cantando louvores ao teu nome. Senhor, eu sei que vai terminar, eu só não consigo entender, ver o dia, mas eu sei que vai. E até lá, meu coração vai continuar firme no Senhor. Senhor, eu tenho orado pelos meus familiares, eles ainda não se renderam ao Senhor, mas eu vou continuar orando, meu coração vai estar firme no Senhor. Senhor, essa enfermidade, essa circunstância, esse aperto, Senhor, são realidades que têm machucado o meu coração, têm incomodado a minha vida, mas eu vou continuar firme, confiando no Senhor e cantando louvores a Ti. As circunstâncias não impedirão o meu louvor ao Teu nome. Louvado seja o Senhor. Pai, que nada impeça, Senhor, da gente Te louvar, a gente Te adorar, a gente Te render graças, pois é assim que o Senhor continua trabalhando por nós. Portanto, ó Deus, se de repente meu irmão ou minha irmã está com o coração entristecido, angustiado, sem forças para louvar, que o Senhor, por meio do Teu Espírito, renove suas forças essa noite, renove seu coração esta noite, e que o refrão que ele vai sair cantando daqui até a casa dele, durante essa semana, durante a cada dia da sua vida, vai ser: firme está o meu coração, ó Deus, o meu coração está firme, cantarei e entoarei louvores. Ó Senhor, nos dê então essa convicção, essa graça,
a cada dia. Em nome de Jesus. Amém. Amém.